É com alegria que a gente recebe hoje aqui o Rosival Carvalho, professor Rosival Carvalho, professor da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Salvador e Colégios Anchieta, São Paulo, Portinari, e que está aqui com a gente também para bater um papo sobre o Enem 2023. Seja bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, Patrícia. É sempre uma alegria renovada vir aqui na 106.1 conversar principalmente sobre educação. Pois é, vamos entender então um pouquinho o que é o Exame Nacional do Ensino Médio, né? Para quem não vive, digamos assim, toda a movimentação que existe dentro desse exame e dizer que essa já é uma cultura da educação brasileira ter esses exames, né, professor? Lá antigamente, nossos antepassados já viveram isso nos exames de admissão. Outrora, nós tínhamos a classificação por uma admissão para chegar no ginásio, posteriormente chegar naquilo que era o ensino secundário. E a prova do Enem é uma prova que coloca em evidência as possibilidades que os estudantes terão de acessar a universidade. Então, é um caminho interessante. A proposta é bem interessante e vem se renovando, né? Vem se renovando sempre. E foi uma mudança de cultura. Antigamente a gente ouvia, final do ano, aquele desespero dos alunos para fazer vestibular, né? Prestava esse exame, essa seleção em várias unidades, e agora a gente tem isso mais unificado, né? O Enem é um processo unificado, ele é aplicado em todo o Brasil e facilita o estudante, é uma porta de acesso para a universidade pública e também para as universidades particulares, que muitas delas utilizam o resultado do Enem, a nota que o aluno teve do Enem é um facilitador para o acesso para a universidade particular também. E aí, assim como o Enem evidencia essa capacidade do Brasil se organizar, né, para fazer esse tipo de mobilização, mas demonstra também essa disparidade, essa diferença, sobretudo, entre aqueles alunos que vêm de escola particular, o professor que representa uma universidade, Universidade Católica e alguns colégios da rede particular, mas a gente vê também muitas vezes a dificuldade, olhando o outro lado, daqui a pouco, né, vamos falar também sobre essa preparação, mas para os alunos da escola pública. E como é que essa balança se equilibra, professor? Há uma grande disparidade. Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida, principalmente porque se nós pensarmos ainda hoje, né, temos boas escolas públicas em funcionamento, é óbvio, é claro que temos, mas se formos considerar o que é geral no Brasil, infelizmente, o estudante que está na escola pública, ele se vê impossibilitado de ter as mesmas possibilidades dos estudantes dentro de escolas particulares, com todo um aparato à sua disposição, tendo aulas pela manhã e à tarde. Invariavelmente, estudantes de terceiro ano têm 2 tardes em que ele fica até 18h30 nas escolas estudando, ou seja, há uma ampliação de carga horária e uma intensidade na relação da sala de aula como preparação. O objeto de preparação realmente é um foco muito centrado, direto, e esses estudantes que estão em escolas particulares vivem essa experiência. Infelizmente, na escola pública, a gente não tem essa mesma quantidade de horas, a gente não tem esse mesmo preparo geral para acolher esses meninos e meninas que também teriam, pelo menos é o que prevê o artigo 205 da Constituição, coloca em evidência que a educação é direito de todos e dever do Estado, mas na ordem prática a gente percebe que não é bem assim. Então, mesmo assim, né, com essa dificuldade, a gente ainda pode reconhecer, né, que o Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio, gente, que é o que significa a sigla, todo mundo já sabe, ainda é essa grande possibilidade dos estudantes ingressarem em universidades públicas ou ganharem também bolsas de estudos em instituições particulares. Daí, então, essa importância desse exame, né? Você considera como professor, como educador, como é que você vê esse exame? É um exame muito sério. Para quem tem 35 anos, que é o meu caso, em sala de aula, e são 35 anos ininterruptos, eu diria que é um avanço, não deixa de ser um avanço. Não é paradoxal o que eu vou apresentar aqui, mas o exame em si, ele tem um caráter democrático. Até porque aquele aluno que minimamente se esforça, a boa leitura, a boa compreensão de realidade, o exercício cotidiano dos estudos, isso é fundamental para que um aluno tenha um desempenho mínimo ou um desempenho razoável, até um bom desempenho. Essa última prova, por exemplo, ela tem algumas particularidades que, de certo, daqui a pouco nós vamos conversar e aqueles que nos ouvem vão compreender o que foi essa última prova do Enem 2023 na área de Humanas e Linguagens. Já quero saber daqui a pouquinho, criado, gente, em 1998, o Enem é o maior processo seletivo do Brasil, abrangendo aproximadamente mais de 7 milhões de candidatos inscritos para a realização das provas. Agora, abre oportunidade não só para as unidades de ensino superior do Brasil, mas há também possibilidade
possibilidade, eu queria confirmar, inclusive, essa informação aqui, professor, também para universidades públicas de outros países. Portugal, por exemplo, a Universidade de Coimbra aceita a nota do Enem como critério para alguns cursos. Essa eu não sabia. Pois é, aceita, e aquele estudante que tem um olhar ampliado sobre aquilo que é o desejo dele, ele também pode pensar nessa perspectiva, visto que no acordo, por exemplo, entre Brasil e Portugal, o aluno que tem um bom desempenho, que tem boas notas, ele pode sim acessar uma universidade na Europa, no caso Portugal. E aí esse exame também acaba testando, professor, o nível de aprendizado dos alunos que concluíram o ensino médio. E aí já pergunto como é que está essa formação, com essas mudanças da nossa educação, se o Enem também evidencia se estamos preparando bem os nossos estudantes. Bom, a dita modernidade, esse mundo novo, o espetáculo do mundo novo, ele traz uma mudança comportamental na vida dos estudantes. E a realidade hoje da educação brasileira, ela é completamente diferente do que foi, por exemplo, há 10, 15, 20 anos, 30 anos atrás. O tempo muda. Agora, uma das coisas, uma das exigências e competências que hoje mais o aluno precisa ter é boa leitura e boa compreensão de realidade. Aí eu falo da leitura realmente, os livros, a volta, o passeio ao clássico, aos pensadores clássicos, e claro, se nós pensarmos, hoje fala-se que as novas gerações são consideradas, conhecidas como a geração TikTok. 30 segundos de paciência é o limite. Aí sim, nós temos um problema à vista, e pensar nas novas tecnologias, o uso das tecnologias em sala de aula, por exemplo, eu faço a defesa do uso das novas tecnologias. Porém, temos que compreender que nos países que têm melhor desempenho hoje, nos mais diversos exames mundiais, coloca em evidência talvez até um retrocesso, mas as tecnologias estão saindo da sala de aula. O aluno está voltando a recorrer ao livro, ao caderno e à caneta. Porque se pensarmos, por exemplo, naquilo que era leitura, ou exigência de leitura nos antigos vestibulares e hoje, existe uma carga grande de leitura. Agora, a compreensão imediata para muitos estudantes, ele quer saber o que é imediato, o que é no exato momento, em detrimento daquilo que é uma compreensão de realidade ampliada. Pois é, e muitas vezes esse acesso até físico ao livro físico, o contato com a caneta, ficando cada vez mais distante da realidade dos alunos, que entram no canal do YouTube, eu vejo isso na minha própria realidade, às vezes os alunos assistem um vídeo, é muito legal que os professores, educadores, estejam também utilizando essas plataformas atuais, o canal do YouTube, por exemplo, muitos professores colocam lá o seu conhecimento, e é importante processar, mas muitos alunos, às vezes, utilizam dessa ferramenta, que seria uma complementação, um tirar dúvidas, um aprofundamento do que estudou no livro, e utiliza ali apenas esse recurso para o aprendizado, né? Então, é uma mudança de paradigmas, é um novo momento, não vamos ser saudosistas, claro que a tecnologia está aí e vai continuar, mas essa experiência, em alguns estados, por exemplo, São Paulo, já está revendo isso, né? Não colocar só a questão da eletrônica, da aula eletrônica, mas retomar o contato com o livro como uma possibilidade de formação. Se nós pensarmos poeticamente, é completamente diferente. Olhos nos olhos, como nós aqui estamos agora nesse estúdio, olhos nos olhos, acompanhados atentamente também por Marquinhos, que nos olha, e um olhar distante. Nós temos que pensar que no meio do caminho, aí vale a pena, sim, refletirmos na seguinte direção. No ano 2020, nós tivemos uma pandemia que foi assim, mudou o mundo, mudou a realidade do mundo, e na educação não foi diferente. Eu lembro perfeitamente que em março de 2020, quando nós começamos, né, com as aulas online, a realidade de mundo era diferente. Um mundo através da tela, em que um professor estava dentro da sua casa, os alunos em casa, e o máximo que nós tínhamos de contato humano, vez ou outra, alguns alunos eram solidários com a presença do professor e abriam a câmera. Outros ficavam com a câmera desligada e você nunca sabia se efetivamente havia ou não presença. Há de se considerar um prejuízo pedagógico muito grande nos anos 2020 e 2021. Essa geração que hoje faz prova do Enem é a geração que vivenciou essa experiência no início da sua formação no ensino médio. Então, temos também que considerar que houve uma mudança de paradigma a partir da pandemia em 2020. Porém, vale ressaltar que, independentemente daquilo que a pandemia causou como um estrago,
à formação desses jovens, desses meninos e meninas, nós temos que considerar que agora estamos em 2023, a vida volta, aspas, à sua dita normalidade, a sala de aula volta à sua dita normalidade, mas o exercício da leitura, da reflexão, da compreensão crítica de realidade, essa não é diferente. E é necessária, até porque, se pensarmos no modelo de prova que hoje se aplica numa prova como o Enem, há um caráter muito diverso, é uma prova muito diversificada que exige múltiplas competências daquele que está se submetendo a ela. Vamos falar então sobre ela, professor? Como é que foi o Enem 2023, essa primeira prova, o que é que ela nos revelou? Bom, eu tenho assim um olhar bem interessante sobre essa prova. Achei uma prova inteligente, uma prova muito bem feita. Agora, uma prova que, em humanas especificamente, eu diria que é uma prova fácil. Não foi uma prova difícil. Os autores clássicos, por exemplo, aqueles que normalmente nós apostamos, eles, de forma direta, eles não entraram. Agora, houve uma diversidade interessante numa questão de realidade interdisciplinar, multidisciplinar. As disciplinas das humanas dialogaram muito. Então, qual é a primeira impressão que eu tenho da prova? Uma prova que exigiu do estudante uma competência interdisciplinar. Se nós pensarmos na prova em si, no formato da prova, a prova é cansativa. Alguns textos são longos e que na verdade, a prova do Enem é um teste, além de entender as competências que um aluno precisa ter, mas é um teste de esforço. Porque chega um instante, imagine, Patrícia, 45 questões de ciências humanas, mais 45 questões de linguagem e, no meio do caminho, uma redação. Isso mesmo. Então, pensar para um adolescente, um jovem de 17, 18 anos, claro que eles estão treinados e acostumados dentro das escolas, mas quando é valendo, quando a prova está valendo para ele aquilo que é objeto da vida dele, aquilo que é objetivo, melhor dizendo, da vida dele, aí é diferente. É claro que a maioria fica tensa, assim, é um momento que a família precisa estar próximo do jovem, acolhendo, porque eles crescem, mas a gente sabe que eles crescem, mas quando chega na hora de um desafio como esse, invariavelmente eles querem colo, eles querem conforto, eles querem presença de pai e de mãe, eles querem a família também apoiando. E a prova em si foi uma prova desafiadora sobre todos os aspectos. Pois é, desafiadora nesse sentido, nessa complexidade, o próprio tema que vai ser o nosso próximo assunto aqui do bate-papo, e não é um momento de pressionar, é esse momento de acolher. Então, qual a postura dos pais, educadores, nesse momento, professor, que estamos ainda em processo de Enem, porque tem prova próximo domingo. Domingo que vem tem mais, e domingo que vem, para grande maioria dos estudantes, é aquele teste de fogo, quando você entra em ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. Os meninos, em geral, eles são e estão preparados. Há uma caminhada, né, não só apenas os 200 dias letivos. Eu tenho sempre a impressão que aquele estudante que quer decididamente entrar numa boa universidade, numa universidade pública ou numa boa universidade particular, ele precisa ter em mente o seguinte: a preparação para o vestibular, para a vida adulta, não começa na terceira série do ensino médio. Eu diria que, quando ele sai do fundamental, que coloca o pezinho dele na primeira série do ensino médio, a partir desse instante, ele já está começando a direcionar a sua vida naquilo que vai ser a sua formação profissional. Ou seja, é uma caminhada longa, considerando o fato que nós temos 200 dias letivos e que, na verdade, mais do que 200 dias letivos, porque esses estudantes têm uma carga horária, realmente uma carga horária muito grande. Então, é um caminho, é uma construção. Cabe à família, claro, acompanhar o jovem, apoiar o jovem e deixar ele livre nas suas escolhas. Quando eu penso, às vezes, em algumas pressões pelas quais esses meninos passam, porque quer queira, quer não queira, nós estamos falando na definição de uma vida adulta, de uma vida profissional. Não é uma decisão fácil. Outrora, e aí vamos pensar sem saudosismo, mas colocando em evidência os caminhos que tínhamos, quando se pensava em formação profissional, às vezes se pensava só e somente só na formação clássica. O sujeito, ele precisa ser ou médico, ou advogado, ou engenheiro. Hoje não. Nós estamos diante de uma diversidade, de uma pluralidade de possibilidades profissionais e que dão a essa meninada aquele caminho que, de repente, ele se afina e que tem a maior, digamos, afinidade com aquilo que ele quer da própria vida.
Antes de falar aí da Universidade Católica, dentro desse contexto, que vai abraçar também, acolher esses alunos do Enem, se é o principal ingresso, o que a universidade também está preparando, como está se preparando para receber. Ainda sobre a prova, você falou que essa prova foi diferenciada, e daqui para frente, o que pode esperar, os estudantes podem esperar em termos de preparação, não só dos conteúdos teóricos ali, digamos, oficiais, né, a base, né, português, matemática, geografia, enfim, mas de conhecimento de vida também, de interação, de visão crítica, de comportamento, tudo isso cabe aí na seleção do Enem? Cabe, deve. Como é que foi a prova? Meninos, meninas, cinema, teatro Sim. importa, é necessário ter imersão no mundo da arte. É necessário, um aluno que cria um bom repertório é um aluno que tem uma visão de mundo muito mais diversa. Aquele que se limita ou apenas às leituras e não conhece a realidade na qual está inserido, aquele que não tem a experiência do teatro, do cinema, aquele que não vai a shows, de alguma forma fica fora do processo, porque uma prova interdisciplinar que coloca em evidência múltiplas competências, ele quer saber até que ponto. Vou fazer uma comparação agora, por exemplo, da prova de linguagens. Dois trechos de músicas de Caetano Veloso. Uma da época da Tropicália, Alegria, Alegria, e uma recente, Anjos Tronchos. Imagine, Alegria, Alegria, Anjos Tronchos. Um aluno que nunca ouviu Caetano Veloso ou que desconhece minimamente a discografia de Caetano vai dizer, nossa, o que é isso? Não estou entendendo o que está acontecendo. Por isso que eu insisto na ideia, pensar na diversidade, pensar que se alguém disser assim, outrora se dissessem para um de nós, olha, existem universidades no Brasil que querem que o estudante tenha conhecimento naquilo que é o trabalho de uma banda chamada Racionais. De certo, haveria um grande preconceito em se conhecer Racionais. Hoje, ao contrário, tem universidades estaduais públicas que colocam em evidência aquilo que Racionais produziu, a música de Cartola. Perguntar a um menino de 18 anos quem foi Cartola e dizer as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Pode ser paradoxal, pode ser pesado para ele, mas essa realidade é necessária. Então, a diversidade em relação a conteúdos, a compreensão de mundo numa visão ampliada é fundamental. E a experiência prática, o vivencial, estar conectado com música, com cultura, com tudo isso, sair um pouquinho da tela dos games, né? Essa meninada muito ligada nisso, né, professor? Longe dos livros e longe dessa experiência, isso vai impactar, já está impactando agora e nos próximos exames, acredito também. Patrícia, o perigo de uma geração que hoje, infelizmente, é chamada geração cabeça baixa. Essa geração cabeça baixa que não desgruda do celular para nada. Misericórdia. Eu sou testemunha ocular eu também. E acompanho o seguinte. Nós todos aqui. Nós somos. Eu tenho uma nítida, não é nem impressão, a nítida certeza que esse processo ele diminuiu a condição e a capacidade dos sujeitos pensarem e refletirem. Há uma pesquisa em curso que coloca em evidência que essas novas gerações, nós estamos diante de um fenômeno, as novas gerações sendo impactadas a tal forma que o QI, hoje, dos jovens e dos filhos, vem sendo inferior ao QI dos pais, quando, na verdade, se nós pensarmos na roda, a roda sempre gira para frente. Hoje nós estamos tão impactados, e aí eu, assim, pensando aqui que os pais, os próprios estudantes que agora nos ouvem, eu diria assim, uma boa conversa e um bom diálogo no sentido de, pode usar o celular? Pode, mas pense no celular como um instrumento que pode facilitar a sua vida, não como um instrumento que condiciona a sua vida para você ficar preso, por exemplo. É inacreditável você imaginar um jovem que fica preso 12, 13, 14 horas em redes sociais. Isso é um absurdo, isso acaba corroendo realmente os neurônios e o sujeito perde a capacidade de pensar, de refletir, de raciocinar e de estabelecer analogias nas coisas mais simples possíveis. Exatamente, nem vê mais graça no mundo externo ou faz tudo segurando o celular. E agora, ainda nem vou falar nesse assunto, mas só dando spoiler, porque o professor já vai ser convidado aqui, né, para voltar, né, Marquinhos, para bater um papo sobre inteligência artificial, sobre esse site de pesquisa, que cadê a pesquisa nas bibliotecas? Não estamos sendo saudosistas, mas a gente precisa trazer também isso, porque qual vai ser o caminho da educação se não houver um freio, ou pelo menos uma orientação dos nossos alunos? Para fechar, Universidade Católica, fala um pouco dessa instituição que você está presente, como tem se preparado para receber os estudantes do Enem.
A Universidade Católica do Salvador, eu fico muito confortável para falar da Universidade Católica, porque a Universidade Católica é aquela casa de educação que acolhe. Se pensarmos em uma história de 62 anos, né, a serviço da educação na Bahia, e 62 anos de dedicação à educação na Bahia, de formação de jovens e de adultos, colocando em evidência um caráter democrático. É uma universidade que acolhe a diversidade, é uma universidade que se propõe a colocar em evidência o que há de melhor na formação, seja na graduação, seja na pós-graduação, e pensando enquanto, digamos, casa de educação, uma casa que acolhe, a Universidade Católica, aqui no nosso estado, e aí eu já vou ampliar, colocando em evidência aquilo que a universidade faz hoje em nível de Brasil, é uma universidade que é vanguarda, é uma universidade que o tempo inteiro se renova e mais ainda, lidando diretamente, no meu caso, sou professor da Faculdade de Direito, né? E também atuo na coordenação do curso de Direito. E vejo hoje as salas cheias de meninos e meninas, de senhoras, de senhores, ávidos por conhecimento. E o nosso corpo docente, por exemplo, eu sou suspeito de falar, porque nós temos um corpo docente de excelência. Isso eu estou falando apenas da Faculdade de Direito, mas eu também convivo com todas as realidades da universidade e sei que lá nós temos um espaço necessário para uma boa formação, e não apenas a formação acadêmica, porque formação acadêmica, eu acredito que muita gente se propõe a dar uma boa formação acadêmica, mas eu vou além. A formação humana de excelência, que é completamente diferente. Você pensar no sujeito que vai sair com um bom profissional, competente na sua área, mas para além da competência que ele vai ter técnica, ele precisa ser um sujeito competente na condição humana. Talvez o que seja fundamental e primordial. Esse outro diploma, né, oculto é nesse diploma formal que ele vai levar para a sua vida profissional, que a universidade traz, porque está embasada também nesses valores humanos cristãos, que nós aqui também, da Rede Excelsior de Comunicação, estamos. Então, o Enem vai trazer, é uma forma também de absorver, a Universidade Católica acolhe muitos alunos do Enem, acolhe muitos alunos, nós estamos de braços abertos, aguardando os estudantes que queiram ir para a Universidade Católica, aceitem o desafio de serem estudantes de uma universidade que tem história, que marca território na educação da Bahia como uma casa de educação séria, dedicada à formação integral. Repito, não apenas a formação técnica. Pensar nos nossos programas, né, de mestrado, de doutorado, pensar que os nossos programas, tanto de mestrado quanto de doutorado, são muito bem avaliados em todas as instâncias. A nossa graduação, o nosso caminhar hoje pedagógico, caminha na vanguarda daquilo que é educação. Isso, para mim, é de valor inestimável. E, repito, pensar em criaturas humanas competentes, capazes de lidar com essa realidade complexa, desse mundo complexo, dessa modernidade que agora a hora nos acolhe. Então, o Enem, um dos principais aí, veículos, né, canais de ingresso dos estudantes nas principais universidades, entre elas a Universidade Católica de Salvador, que tem essa história, esse legado incrível, e como tem formado de forma não só técnica, mas também humana, muitos dos profissionais que estão em atuação aqui. Foi um prazer, foi uma honra conversar com esse nosso convidado de hoje, que trouxe tantos esclarecimentos e deixa agora as suas considerações finais. Ainda tem Enem, domingo tem mais provas. Quais são as suas últimas orientações, suas dicas, preocupações e também luz, né, professor, que a gente vai trazer para esses alunos? Bom, dizer para todos os meninos e meninas que vão para a segunda parte, né, do desafio, regra 1 de sobrevivência: manter o coração tranquilo, manter a confiança e saber que todos que vão submeter essa prova, todos são capazes, todos são competentes e, claro, vão chegar na prova, fazer o melhor que podem e aguardar o por vir. Eu digo sempre que o resultado que vai se obter numa prova como essa é resultado de uma construção. Então, que todos os meninos e meninas que vão submeter a prova do Enem no domingo, e aí eu também vou particularizar, colocar em evidência os meninos do São Paulo, os meninos do Anchieta, os meninos do Portinari e também do Colégio Antônio Vieira, os que estão no terceiro ano lá, foram meus alunos ano passado, vai aqui o meu abraço e votos de que a prova seja para vocês luz e que vocês possam conquistar
aquilo que vocês estão pretendendo na vida de vocês com muito êxito. Nesses 40 segundos finais aqui na nossa pergunta, o tema escolhido para esse ano, que vai ser a minha próxima entrevista, mas o seu pensamento sobre o tema da redação. O tema da redação, aí é motivos realmente para uma nova conversa, até porque se pensarmos no que é a realidade da mulher no cenário do Brasil hoje, naquilo que é o trabalho de cuidado, principalmente exercido por mulheres, a sociedade não reconhece o trabalho das mulheres e mais ainda, a mulher que está trabalhando agora, que vai chegar em casa e que vai trabalhar, e o trabalho que parece que é ad eterno, precisa ser realmente repensado, até numa escala valorativa, numa escala axiológica, pensar naquilo que é o trabalho da mulher, pensar naquilo que é o trabalho de cuidado e pensar no cuidado que devemos ter com a mulher que exerce trabalho de cuidado. Esse é o assunto do nosso próximo bloco, depois do intervalo comercial. Vamos estar aqui falando sobre isso. Muito obrigada. Conversei com o professor Rosival Carvalho, professor da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Salvador e também de outros colégios aqui da capital. Obrigado, professor. Até a próxima. Um abraço, obrigado, Patrícia. Valeu. Um abraço para todo mundo que nos ouve. Papo Sintonia, fique com a gente. Nesta quinta, a partir das 8 da noite, tem Brasileirão na Rede Excelsior. Direto da Arena Ponte Nova, Bahia e Cuiabá. É pra Pirão, com a torcida lutando e vibrando a toda hora. Comando o Ivo Ferraz e logo após a partida tem Pinga Fogo com Mário Freitas. Ouça também pelo aplicativo Na Voz do Senhor do Bonfim. Sejam bem-vindos à Univisão. Consultas, exames e cirurgias. Somos especializados na prevenção, diagnóstico e tratamento para os seus olhos. Nossas clínicas são equipadas com o que há de mais avançado em tecnologia oftalmológica. Contamos com profissionais altamente capacitados. Seja parte da nossa história. Agende uma consulta agora mesmo. Siga nossas redes sociais. @Clínica Univisão. Clínica Univisão. Salvador, 71 3351 1024 e Camaçari, 71 3040 3554. Óticas Carol, calçada de Barris, grande promoção. Seus óculos completos, lentes e armação, R$ 399. 10 vezes de R$ 39,90 com lentes multifocais HD. Se a sua receita for para longe ou para perto, seus óculos ficam por apenas R$ 269. 10 vezes de R$ 26,90. Óticas Carol, calçada, Avenida Jequitaia, número 44, em frente à estação ferroviária Largo da Calçada. Óticas Carol Barris, fica na rua Conselheiro Junqueira Aires, número 166, em frente ao Shopping Piedade. Olá, eu sou Gigliola Sena. Você já está sabendo, amigo ouvinte da Rede Excelsior de Comunicação? Eu estou com você no sábado, das 9 às 10 da manhã, no programa Finanças em Foco, na FM 106.1. É aquele momento da gente falar sobre os principais assuntos que atingem o seu bolso. Investimentos, cartão de crédito, como controlar o seu dinheiro. Será que você já sabe o que é ter dinheiro no século XXI? Então vem comigo para o Finanças em Foco. Tenho certeza que esse tema é importante para você e para a sua família. E olha, aqui sempre tem um especialista convidado. Eu espero você sábado, das 9 às 10 da manhã, no Finanças em Foco. Vem ser feliz, os seus olhos vão brilhar. Nas óticas Carol, Geraldo Teixeira tá ali esperar. Vem ser feliz, os seus olhos vão brilhar. Nas óticas Carol, Geraldo Teixeira tá ali esperar. Óticas Carol dos Barris, grande promoção. Seus óculos completos, lentes e armação, R$ 399 ou em 10 vezes de R$ 39,90 com lentes multifocais HD. Ou sua receita para longe ou para perto, R$ 269 ou em 10 vezes de R$ 26,90. Óticas Carol Barris, fica na rua Conselheiro Junqueira Aires, número 166, em frente ao Shopping Piedade. Óticas Carol dos Barris,
Venha conferir! Grandes marcas de lentes e óculos, armações, garantia especializada, consultoria e atendimento com hora marcada. Vem ser feliz, os seus olhos vão brilhar. Nas óticas Carol, Geraldo Teixeira tá lhe esperar. Vem ser feliz, os seus olhos vão brilhar. Já pensou em ter uma rádio favorita que se encaixa perfeitamente no seu dia a dia? Acordar para a vida com toda a energia e disposição do início da manhã e se manter em sintonia com as principais notícias e entrevistas do dia. Dar espaço à voz das mulheres e logo depois, para você que ama aventuras, embarcar no Excelsior Turismo para vivenciar novas descobertas. No meio do dia, você sintoniza no Expresso do Dia, saboreando as informações do dia e logo depois tem um leve saber para começar sua tarde com leveza e conhecimento, para pegar a visão dos burburinhos mais quentes do momento. Depois é hora de quebrar as barreiras convencionais e ficar por dentro do empreendedorismo, com o Fora da Caixa, e manter-se informado com o giro de notícias. Claro, com aquela pitada de política que todo mundo gosta. À noite, o momento é de entrar no clima do agito esportivo, se tornando quase um craque do rádio, com as coberturas exclusivas do mundo do futebol. Aqui na sua FM 106.1 é assim. Cada programa é uma sacada única de entretenimento e informação. Sintonize este novo conceito de ouvir rádio. 106,1. Em sintonia. Patrícia Costa. Estamos juntos com você aqui no Em Sintonia, no momento do nosso Papo Sintonia. E a conversa agora para você que está ligadinho com a gente é o tema da redação do Enem do ano de 2023, que foi Desafios para o Enfrentamento da Invisibilidade do Trabalho de Cuidado realizado pela mulher no Brasil. Vamos trocar em miúdos? Vamos sim, conversando com Virgínia Rosa Santana de Jesus, ela que é sócia-diretora do espaço Santana Cuida, capacita e qualifica, é enfermeira e terapeuta em práticas integrativas e complementares, ativista e educadora social. Bem-vinda mais uma vez aqui agora no 106.1, Virgínia. Olá, gente, bom dia, bom dia. Eu acho que esse tema foi interrogação na nossa cabeça, né? Sim. Por que será falar desse tema no momento atual? Vamos trocar em miúdos de verdade sobre isso. Falar em mulher, falar do cuidado, falar da invisibilidade. Por que invisibilidade? A mulher é tão vista só no seu cuidado materno, na sua maternidade. Já traz essa temática como uma coisa importante. Mas vamos conversar muito sobre isso. É uma sobrecarga? Existe uma exaustão? E quem cuida dessas pessoas? Exatamente. É muita coisa, viu, gente? Pois é. O tema já começa com uma palavra desafio, já reconhecendo que é desafiador, né, esse lugar desse enfrentamento da invisibilidade do trabalho do cuidado. Ou seja, há um reconhecimento que nós, mulheres, estamos a serviço, né, muitas de nós, nessa questão do cuidar. Parece que é algo nato, né, da nossa própria natureza. Nós gestamos a vida e, desde o início, meio que já somos preparadas, não é, Virgínia? Nos nossos brinquedos, a menina recebe de brinquedo, o menino ganha uma bola e vai para a rua brincar. A menina fica com suas panelas, fica com suas bonecas, ali já exercitando o cuidado lá na infância. Ai, gente, é tão bonito falar da maternidade, né? De ser mãe. Tem algumas pessoas que preferem não. Porque isso dá amabilidade, isso dá docilidade, isso é inerente
ao ser humano, quando olha para uma mulher, imagina sempre um sexo frágil, e que é construído nesse lugar, né? Mas quando algumas pessoas não ocupam esse lugar, olha, as crenças limitantes são desfeitas, mas ela tem direito de ser o que ela quiser. Será mesmo? Quando ela vai quebrar com esse padrão de que ela foi criada, gerada para ficar naquele ambiente só do cuidado e tenta galgar outros espaços, vem as crenças de que não pode, vem a síndrome da impostora, vem a sabotadora também, a mulher não se reconhece, mas enfim, aí por isso esse enfrentamento dessa invisibilidade do trabalho do cuidado. E quando essa mulher ela se dedica por opção também, ela escolhe viver essa natureza de cuidadora, ela tem reconhecimento, Virgínia? O que é que você acha? Olha, a Constituição queria até que tivesse, viu? Uhum. Porque ela diz que é importante dar dignidade ao ser humano no trabalho. Porque existe um trabalho, olha, e que braçal, muitas vezes, além de mental, quando está nesse lugar. Mas quando quem está sem remuneração não é valorizada, a gente fica com esse questionamento. Ah, a mulher de não sei quem não trabalha. Imagine que dupla jornada ela realiza, tripla, quíntupla, para que ele possa trazer esse valor no final do mês, no dia a dia, para que a família seja sustentada. E ninguém dá muito valor. Não vou dizer nenhum valor, porque é péssimo ouvir isso, sabia? É muito adoecedor, a palavra é essa. Sim, essa invisibilidade, essa falta de reconhecimento, esse doar-se e não ser percebida. Claro que a mulher, qualquer ser humano, quando faz um trabalho do cuidar, quando cuida do outro, se coloca a serviço do cuidar, nem sempre está querendo de volta esse elogio, esse reconhecimento, mas é tão bom, né? O reconhecimento, é tão bom a gente dizer, nossa, como foi bom poder contar com esse seu cuidado e como isso estimula a continuidade de um trabalho como esse. E nós, mulheres, estamos muito presentes, não é, Virgínia? Considerando aí o trabalho que você já faz, no trabalho do cuidar, também na área da saúde, o cuidado muito é lembrado nessa área. As práticas integrativas são as mulheres que mais buscam os cuidados, é quem mais está se cuidando nas vivências, nas práticas integrativas, e é quem também mais está lá atuando nessas profissões. Olha, é verdade, viu? A Alma Ata foi algo que realmente fez um diferencial na vida de todo ser humano. Aqueles que acompanham as práticas integrativas e complementares entendem que o crescimento das 29 possibilidades de cuidado, que está dentro de uma dinâmica onde o modelo biomédico ele não é excluído, mas é preciso que se faça um complemento do serviço para que ela tenha uma resposta. Porém, o terapeuta, aquele que vai buscar esse cuidado, é o primeiro a se cuidar. Então, ele vai oferecer um serviço onde ele foi beneficiado com esse cuidado. Isso é muito bonito. Pois é, o cuidar do cuidador, é cuidando desse cuidador. E quando a gente olha, você falou aqui no início da entrevista, quero que você traga aí as suas anotações, seus pontos de vista, mas você falou dessa exaustão. Esse reconhecimento, essa invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil, isso é evidente. Nós, mulheres, estamos também no mercado de trabalho, foi colocado esse empoderamento feminino, é uma conquista, merecemos e queremos estar também no mercado formal de trabalho, mas quando a gente retorna é muito diferente. Você vê um homem e uma mulher adentrando no espaço doméstico depois de um dia de jornada de trabalho. O homem senta, vai tomar seu banho, vai relaxar, a mulher vai logo para a cozinha, vai logo ver o que tem para o jantar. Não é assim, Virgínia, na maioria das vezes, gente. Não é regra, não. Graças a Deus está mudando, mas é assim. E aquela dupla jornada dela não vai ser valorizada, não vai ser reconhecida. Olha, quando nós vimos esse tema, né, eu, enquanto mulher, muito me alegrei, porque
trazer o tema mulher, a gente já tinha visto antes, falar da violência, falar da inserção da mulher na ciência, o Enem já tinha trazido isso, e por isso foi um boom. Essa foi a surpresa. Por que trazer a mulher novamente, né, para esse tema? Mas, gente, é fato real. Nós precisamos dar um lugar de destaque para essa mulher, porque lá desde a nossa infância, olha, o processo de gestação já não é algo simples, já diferencia. Não, o pai também está envolvido, sem dúvida. Ele, junto com a mulher, conduziu toda a gestação, mas é ela que está durante esses 9 meses nessa preparação, a modificação do corpo, né? Todo esse processo onde muitas vezes há uma rejeição desse corpo estranho, esse processo nos 9 meses. E após isso, ela vai cuidar do bebê e, para além disso, ela vai ter que ter uma atenção para com a casa. Né? Quando se tem uma situação social que comporte, ela tem uma segunda pessoa que ainda assim é um cuidado, né? Que vai ter para com ela e para com o bebê, ainda assim é desgastante, porque ela gostaria de estar ocupando esses 2 lugares, e aí entra o conflito de achar, né, em função da sua crença, que ela não é competente para realizar as 2 coisas, e isso causa realmente um dano na sua saúde. Então, trazer esse tema para a atualidade é realmente entender que essa necessidade de olhar para o futuro é algo emergente, uma realidade factível. A população realmente cresceu, envelheceu, a realidade das famílias não são mais as mesmas, então nessa hora, a gente precisa trazer para o coletivo de quem é essa responsabilidade de cuidar. Vamos manter somente a mulher nesse lugar? As pesquisas afirmam, né? O IBGE está bem fresquinho, a gente vai buscar essa fonte. Né? Quem é que está cuidando? É o gênero feminino? É somente a mulher que está nesse local? E o futuro ainda vai dar continuidade a esse serviço? Vamos pensar nisso. Pois é, e pensar também, né, que as mulheres passam o dobro do tempo que os homens em funções domésticas e de cuidado com os filhos e os demais familiares. Vamos pensar também que a mulher que faz a escolha, muitas vezes não é uma escolha, ela é levada a isso. Ela fica com cuidado, você trabalha com a pessoa idosa, dos pais, dos filhos, ela não é valorizada. E aí falam, você faz o quê? Eu sou dona de casa, cuido dos meus filhos. Sim, mas você trabalha com o quê? Aquilo não é reconhecido pela sociedade, que cobra dessa mulher que ela não está trabalhando, ela não está fazendo nada, isso é desqualificado. E muitas vezes, a gente ouve coisa do tipo assim, poxa, e agora teve 2 filhos homens, né? Esse casal que teve 2 filhos, e na velhice, como é que vai ser? Quem vai cuidar? Porque a expectativa é que tivesse uma filha, uma mulher naquele grupo de filhos, porque já está escrito na cabeça que é ela que vai cuidar na velhice, enquanto que os homens não se colocam muitas vezes nesse papel. Por quê? Olha aí o desafio trazido pelo Enem, essa virada de chave nessa mentalidade é dos desafios. Djamila Ribeiro foi fantástica em dizer que, enquanto não houver visibilidade, as mudanças não vão acontecer. Então, pronto, a gente já trouxe esse tema para a visibilidade. Então, as mudanças com certeza vão acontecer, porque quando a gente tem essa preocupação excessiva de quem vai cuidar do familiar, seja sogra, nora, né, filha, neta, pronto. E agora, o que vamos fazer? Já temos um fato real, né, em função das pesquisas, mas, para nossa sorte, ou talvez para a sorte de alguns, nós já temos as instituições de longa permanência. Então, é nessa hora que se terceiriza sem culpa, porque se você não foi orientado a fazer algo, você não vai conseguir fazer bem. Então, a prática dos atos se transforma em hábito se isso se iniciar. Né? Os filósofos já falavam isso. Então, é muito tranquilo passar a bola. Se eu não faço bem,
Eu preciso passar, mas isso não significa culpabilizar alguém para que faça esse serviço porque é mulher. E a naturalização, gente, das duplas e até triplas jornadas de trabalho, como se fosse algo normal. E muitas vezes até um incentivo desse tipo de lugar, quando diz você é guerreira, você é capaz. Então, muito cuidado com isso, com essa coisa de ser a guerreira, de ser a mulher polvo, que faz 10 coisas ao mesmo tempo, como se isso fosse uma capacidade do feminino de fazer várias coisas. Não, o homem não tem essa capacidade de fazer 10 coisas, a mulher tem. Isso é algo que se colocou na sociedade nocivo e que tem adoecido nós mulheres. Não é assim, Virgínia? Com certeza. Olha, nós estamos, né, nesse momento vendo a ocupação do mercado de trabalho por essas mulheres, né, que com certeza para muitos tem sido uma dificuldade, porque a remuneração é diferenciada entre o homem e entre a mulher, mas existe uma necessidade de dignidade. Então, por isso elas estão saindo. Quando a gente fala do cuidado domiciliar ou cuidado da mulher, a gente pensa, pronto, é doméstica. Poxa, esse não é um bom lugar. A gente pode pensar, é babá, é cuidadora. Também elas não querem esse lugar. É enfermagem. É educadora. Educadora. Cada função da mulher, ela vai perpassando por esse caminho onde existe uma exaustão e uma invisibilidade pelo desgaste natural, né? Então, quando você sai desse contexto, né, faz um descontentamento saindo dessa trajetória, com certeza muitos vão sofrer com isso, né? Haja vista que para que haja algumas pessoas bem-sucedidas, existe uma trajetória de uma retaguarda. A gente não acontece pronto. A gente vem de criança, tem alguém que nos ajuda a chegar à nossa adolescência, e dentro dessa adolescência, para que a gente possa fazer bem o Enem, porque, olha, o Enem está exigente, viu? A gente precisava disso, mas tem muita gente que não está preparado, justamente porque é visível que o excesso de barulho nas redondezas não deixa ele conseguir estudar com muita tranquilidade, mas quando ele consegue ter uma retaguarda de uma boa alimentação, de acordar tranquilo e poder ter uma boa vestimenta e uma boa alimentação para ir em busca dessa prova, com certeza tinha alguém no seu domicílio, seja formal, seja informal, porque isso também faz um diferencial muito grande, né? Essa pessoa é remunerada para fazer isso, ou é alguém que, mesmo fazendo o mesmo serviço, a gente retorna para casa e nem conta a trajetória de como foi o resultado positivo, os desafios vivenciados e elogia aquela pessoa que lhe ajudou a chegar àquele momento. Então, é nesse discurso que nós estamos. De quem é a responsabilidade dessa coletividade, desse futuro que já está visível para nós, que será um grande desafio? Pois é, já anunciado e pré-anunciado nessa redação, mas que está aí na pauta do dia para a gente observar. E sempre essa pessoa que está na retaguarda, quase sempre, não vamos generalizar, mas quase sempre, quem está na retaguarda, dando suporte da roupa lavada, da comida feita, do cafezinho à noite, para quem está ali, vai passar maratona estudando, que acordou cedo para sair para a escola sem se alimentar, é uma mulher. Vamos ficar atentos a isso. Virgínia, adoraria continuar nesse papo aqui com você, mas nosso tempo está se esgotando e eu gostaria que você falasse também a Virgínia e o espaço Santana Cuida e Qualifica, aberto para acolher essas mulheres que estão no cuidado, mas que podem também ir lá se cuidar. Pois é, Virgínia Rosa Santana de Jesus, enfermeira e terapeuta, né? Sócia diretora desse espaço Santana Cuida, Qualifica, quem? Aquele que se sente sobrecarregado, aquele que entende que não é supermulher, não é super-homem, mas é supermulher que a gente está colocando hoje, né? Desde a infância, desde a adolescência, nós precisamos ter autorresponsabilidade para esse cuidado. E nosso espaço está aberto para isso, para que você olhe para o seu presente, né? Você não é solto, existe uma necessidade de leveza. E essa leveza, eu posso dizer para você que eu consegui
caminhar nessa trajetória, encontrando as práticas integrativas. Quem me conhece sabe, é antes e depois das práticas. Por quê? Quando a gente se olha, vê as possibilidades de avanço e não dá conta, a gente precisa de ajuda. Né? Conscientemente ou inconscientemente, eu não fui com consciência, eu simplesmente entendi que o mercado de trabalho dentro dos hospitais estava tendo uma sobrecarga muito grande para mim, então eu fui buscar algo de leveza, né? Com o desejo de sempre cuidar e abrir esse espaço, que já dentro do Rio Vermelho já temos 2 anos, e vendo respostas maravilhosas de adolescentes que estavam também fazendo o Enem e diziam assim, eu não estou dando conta dessa prova. Eu disse, não, mas a gente é capaz, a gente vai fazer até onde a gente percebe que é possível. Aquela mãe que está com um desgaste físico enorme por cuidar dos filhos, mas também aquela filha que cuida da mãe e que também está se sentindo sobrecarregada. E que se ela não consegue, os amigos, as redes de apoio foram até elas e convidaram ela para estar nesse espaço. Então é lá no Rio Vermelho, onde funciona, horário para quem quiser conhecer. Free shopping, faz agendamento, pega aqui com Patrícia o meu número, mas é super fácil, ali do lado da paróquia de Santana do Rio Vermelho. Obrigada, Virgínia, foi uma honra ter você aqui com a gente, obrigada pelo papo e que a redação do Enem possa abrir perspectivas para a gente continuar pensando nesse desafio da invisibilidade, que o trabalho de nós, mulheres, possa ser reconhecido numa sociedade que respeita e valoriza o cuidar. O programa de hoje fica por aqui. Obrigada a todos que fizeram, obrigada a toda a nossa equipe. Até o nosso próximo encontro.